Nós tivemos um evento absolutamente único na história do judiciário também. Já que as pessoas gostam de coisas únicas, nós temos uma coisa única que nós vamos falar agora. Sobre o relator do caso do Lulinha, do Dark Horse, do INSS. O que nós vamos ver agora nunca aconteceu. Assim nunca aconteceu. Do que é que eu estou falando? Vamos lá. Reinaldo, você está falando o seguinte: o ministro do STF, o André Mendonça, ele afirmou na sexta-feira que a atuação do judiciário em casos de grande repercussão, ela deve ser pautada pela imparcialidade, pela confiança da sociedade nas instituições. Ele deu essas declarações ao Intercast, que é um novo podcast do Instituto ITER, fundado por ele mesmo. Na entrevista, o Mendonça afirmou que pretende conduzir a atuação na corte com um rigor técnico e respeito às garantias constitucionais, de forma a evitar questionamentos semelhantes aos que marcaram a atuação do Poder Judiciário durante aquela conhecida Operação Lava Jato. Bora acompanhar. Nós precisamos ter consciência do papel do juiz, de análise imparcial das questões. É isso que eu tenho procurado fazer, e eu acho que o Brasil e o Poder Judiciário, ele precisa corresponder à confiança que o principal, que é o povo e a sociedade, depositam no Poder Judiciário. Nós devemos, eu diria, ter um grau de contenção em boa medida, no sentido de não politizarmos isso, até porque a corrupção, o dinheiro, ele não tem cor partidária nem ideologia partidária. Ele alcança as pessoas, independentemente de uma vertente política ou de outra. E ele dá dentro de uma linha que garanta a imparcialidade do magistrado e que ele vai avaliar as questões à luz de critérios técnicos, à luz das evidências dos autos, não acobertando algo de um lado, mas também não perseguindo ninguém de outro lado. Tomara, não é corriqueiro que um ministro tenha um instituto, como ele tem, e crie um podcast em que o entrevistado é ele próprio, por alguém que ele também escolheu, claro. Né? O Felipe Recondo participou, é um jornalista que entende muito de judiciário, né? E isso que ele fala é um pouco assim, a coisa óbvia, né? Não vamos perseguir ninguém. Não deixa de ser curioso que um ministro diga sobre si mesmo, não vão perseguir ninguém, porque fica parecendo que há suspeita de que possa haver perseguição. Quando, não obstante, nós temos um inquérito, quer dizer, inquéritos, né? Não, isso que eu estou falando aqui não é uma opinião. Eu vou lidar com fato. Fato. Não precisa nem gostar de mim, me achar bonito, nada. As coisas óbvias, Rafael, não precisa achar bonito, nada. Fique com o fato. Só vaza coisa de um lado. Isso deve ser do interesse do ministro. Para que a condução do inquérito, dos inquéritos, da apuração, enfim, seja isenta, então não tem de vazar de lado nenhum. 2, ele já começou a receber os dados brutos que ele exigiu da Polícia Federal. Esse grau de intervenção do Judiciário na Polícia Federal nunca aconteceu, porque ele se comporta como delegado. Não há lei que autorize esse tipo de coisa. Tá? E não deixa de ser curioso, porque assim, eu já vi gente defendendo que o Dino nem sequer participe de julgamentos que tem a ver com o Maranhão. Se é Maranhão, ele se declara impedido. A imprensa vi isso sendo defendido. E no caso do Mendonça, esse podcast não gerou estranhamento nenhum. Eu acho que eu fui o único que estranhou.
E se o Alexandre decide fazer seu próprio podcast? E se o Gilmar decide fazer seu próprio podcast? Imagina se qualquer um desses decidisse fazer seu próprio podcast, o Dino. Mas estava ganhando editorial na testa, de monte. Então, assim, não é possível, não é saudável que tudo que parta de 2 ou 3 ministros seja visto como pelo caminho do mal e do absurdo e do não sei o quê, e tudo que parte de um outro, aí vem naturalmente embalado nas ondas do bem. Só que eu lembro que, em relação, por exemplo, ao golpe de Estado, as avaliações do Mendonça são terríveis. Ele não reconheceu a tentativa de golpe havida em 2022 e depois 2023. Né? Isso não coloca suas opiniões sobre esses outros casos sob suspeição necessariamente, mas achar que alguém pode usar o próprio Instituto para fazer um podcast para deitar proselitismo sobre o processo judicial. Mas ele não falou nada em favor dele, ele falou em nome da isenção. Sim, mas a isenção é o dever do juiz. E, na prática, vaza coisa de um lado só. Vazamentos que são ilegais. Nós não estamos falando de coisa que, que teve o sigilo quebrado. Tá mais incomodado com a quebra do sigilo do que com o suposto crime? Não. Para mim, investiga tudo. Investiga o que quiser. Agora, se eu noto que há um direcionamento das coisas, eu tenho de apontar. Porque isso já nos custou muito caro no passado. Note, os desmandos da Lava Jato custaram muito caro ao Brasil e à institucionalidade. Né? Independentemente do mérito das qualidades e defeitos do governo Dilma, ela caiu porque a coisa já tinha esfriado em relação ao impeachment, ela caiu em razão de um vazamento ilegal de uma gravação ilegal. A gravação feita pelo Sérgio Moro já tinha expirado o prazo, ele divulgou ilegalmente a gravação e aquilo esquentou as ruas de novo. E a Dilma caiu sem ter cometido crime de responsabilidade. Mas se considerou que ela cometeu. Ficou evidente que não. Sem ter cometido crime. Né? Mas entrou na voragem de um troço ilegal. Selecionado. Estava na cara ali que aquela história do Bessis foi selecionada de um grupo de mensagens. Inclusive o conjunto das mensagens indicava que o Lula nem queria ser ministro. Então, nós não podemos entrar nessa outra vez. Não podemos entrar nessa outra vez? Não. Nós estamos nessa outra vez. Aquilo terminou mal. E acho que isso pode terminar mal de novo. Tudo mais constante. Né? Sempre que se entra nessa coisa, né? De a justiça ou instâncias que podem envolver também a Polícia Federal, enfim, né? Resolver desempatar o jogo com alvos selecionados, o fim nunca é bom.